anexo ao tema intitulado Ninguém Subiu ao Céu, senão aquela que desceu do céu, no qual nossos pais também incluíram umas formosas palavras que puseram no coração, na mente de seus santos anjos e profetas. Guilhermo Marta. Escutemos detidamente as instruções que nossos pais e Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbeth, prepararam para o crescimento espiritual de todo o seu povo no dia de hoje. Aleluia! Amado e soberanos Deus, Melquisedeque e Lisbeth, é um alto privilégio saudá-los neste eterno dia de gozo e paz que vocês nos permitiram desfrutar em sua santidade, desfrutando de seu glorioso maná de vida, que nos nutre para seguir nesse crescimento que nos leva a alcançar a estatura do varão perfeito, Melquisedeque e Lisbeth, na qual Cristo Lisbeth será nossa gloriosa e linda cabeça para sempre. Amém. Amada Mãe, sabemos que só a vocês, Deus, Melquisedeque e Lisbeth, pertencem os mistérios ocultos e que estes são revelados a nós, seus filhos fiéis, por sua boca, Cristo Lisbeth, para que seja cumprido cada mandamento. Diz claramente em 1 Coríntios 2,10: Deus nos deu a conhecer tudo isto através de sua Espírito Santa, Cristo Lisbeth, porque o Espírito de Deus, Cristo Lisbeth, é quem esquadrinha tudo, até os segredos mais profundos de Deus. E se ela esquadrinha tudo, até os segredos mais profundos de Deus, é para revelar os mistérios que estão escondidos em Cristo mesma, porque é uma com Deus Pai. Por isso ela diz, em João 16:15, Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso disse que tomará do meu e vos fará saber. E em João 17:10, Tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu. E minha glória se faz visível em nossos filhos. É por isso que só Cristo Lisbeth pode revelar os mistérios de Deus, porque ela, ao despertar, isto é, ao ser ressuscitada espiritualmente, demonstra uma sabedoria que pode parecer, aos olhos humanos, ter sido adquirida repentinamente. Mas a realidade é que ela é a sabedoria que provém do céu de Deus, e não de um ser humano qualquer. Diz em Deuteronômio 29:29, As coisas secretas pertencem a Jeová Melquisedeque Lisbeth, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei, Cristo Lisbeth. Depois do maná, ninguém subiu ao céu, senão aquela que desceu do céu. Estivemos meditando em suas palavras e examinando a nós mesmos, para que possamos estar limpos de toda a contaminação da dispensação de morte. Amorosos pais, vocês nos mostraram alguns detalhes do quão perigosa foi a dispensação de morte e do quão perigoso ainda é não nos limparmos totalmente dessa doutrina venenosa, já que essa é a lei de Moisés, que dá poder ao pecado, é o aguilhão que termina em morte. A dispensação de morte teve seu princípio na pregação de uma mensagem, palavra falada pela boca de um homem iníquo, cujo advento é por obra de Satanás. E foi assim que ele levantou a serpente. Em Gênesis 3, do 1 ao 5, lê-se que a serpente enganou Eva, figura de Cristo, porque a serpente falou com ela, dizendo-lhe: Então Deus te disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem a tocareis, para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: Não é verdade, não morrerão. Deus sabe muito bem que quando comerem dessa árvore, serão abertos seus olhos e chegarão a ser como Deus, conhecedores do bem e do mal.
não está se referindo ao animal físico, como um réptil, senão que é figura do homem terrenal, ou de pecado, que levantou a serpente para enganar, através de sua palavra de mentira. Nossa mãe Cristo Lisbete já nos explicou que a árvore que está no meio do jardim é uma figura do irmão mais velho, ou mente carnal, da qual não devemos comer o fruto, porque se nos rendermos aos desejos enganosos de seu fruto, então certamente morreremos. Também nos ensinou que só devemos comer do fruto das novas árvores do jardim que ela plantou em nossas mentes, porque assim obteremos a vida eterna. E todos somos testemunhas verdadeiras de como o anticristo mentiu para nós, ao fazer-nos crer que Deus aprovava que vivêssemos como homens terrenais e que ao mesmo tempo podíamos servi-lo, quando Deus são santos e não há trevas, imundícies neles. Se diz que a serpente era mais astuta que qualquer um dos animais do campo que o Senhor Deus havia feito, é óbvio que não se refere a um réptil ou a um animal físico, senão ao homem que se formou do pó. Dado que ser astuto significa ter habilidade para entender coisas e obter algo, ou beneficiar-se através do engano ou da evasão. Agir habilidosamente, pretendendo enganar a alguém ou conseguir algo. E nenhum réptil ou animal tem esta habilidade. E isso só se encontra nos seres humanos. Os animais só têm instintos de sobrevivência e não provocam nem maquinam. A doutrina do homem de pecado representa o engano da serpente, já que nos disse que ele era Cristo e Deus Pai também, como se o Pai e o Cristo fossem a mesma pessoa. Esse é o monoteísmo que estabeleceu o Moisés desse século de pecado. Nos fez crer que a salvação não se perde, que não veríamos morte, porque seríamos transformados de uma maneira mística, e que se alguém morresse em seu governo, era ganho, porque ia à suposta nuvem de testemunhas. Na mensagem de sua palavra é onde está o veneno de morte da serpente antiga. Leamos em Tiago 3, do 3 ao 8. Podemos fazer com que um cavalo vá aonde quisermos, se colocarmos um pequeno freio em sua boca? Também um pequeno timão faz com que um enorme barco gire para onde o capitão desejar, por mais fortes que sejam os ventos. Da mesma maneira, a língua é algo pequeno que pronuncia grandes discursos. Uma só faísca pode incendiar todo um bosque. De todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo inteiro de maldade que corrompe todo o corpo. Pode incendiar toda a vida, porque o inferno mesmo a acende. O ser humano pode domar todos os tipos de animais, aves, répteis e peixes. Mas ninguém, sem Cristo Lisbete, pode domar a língua. É maligna e incansável, cheia de veneno mortal. Todos os que estiveram naquela dispensação de morte do homem iníquo foram mordidos pelo veneno mortal da serpente que ele levantou, porque cremos em sua mensagem enganosa. Esse fogo de Satanás é um fogo mau que destrói, porque leva à morte eterna. É fogo estranho, não é o fogo de Deus, já que Deus, Melquisedeque e Lisbete são fogo consumidor e purificador, consomem toda a carne que leva à morte e nos purificam para dar-nos vida eterna. Em Oséias 13, versículo 14 diz: Os livrarei do sepulcro, os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei tua morte, e serei tua destruição. Ó Seol, a compaixão será escondida de minha vista. E em 1 Coríntios 15, 55 diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde, ó Seol, a tua vitória? Pois o pecado é o aguilhão que termina em morte, e a lei dá ao pecado o seu poder. Leamos nesta outra versão. Onde está, morte, tua vitória? Onde está teu venenoso aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado implantou sua força por ocasião da lei. Deus, a Mãe, você nos ensinou que pecado é não crer em você,
ao não crer que você é o verdadeiro Cristo. Então esse é o aguilhão que termina em morte em todos os incrédulos. Quando se lê que a lei dá ao pecado o seu poder, ou o pecado implantou sua força por ocasião da lei, quer dizer que essa lei, que dá poder ao pecado, é a lei de Moisés, ou anticristo, a qual é a lei do pecado que termina em morte. É o ensinamento enganoso que ele pregou, onde se levantou como a serpente venenosa. Diz em 2 Tessalonicenses 2:4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. Seguir crendo ou escutando essa lei enganosa e venenosa do anticristo é o que dá poder ao pecado. Por isso é que rechaçam ao verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete, tem a mordida mortal da serpente antiga. É fundamental que examinemos a nós mesmos detalhadamente, com o fogo purificador da palavra que sai da boca de Deus Mãe, Cristo Lisbete, porque não pode haver nenhum resquício dessa mensagem enganosa em nossas mentes. Porque só um pouquinho pode ser como um pequeno espinho venenoso que pode estar causando situações adversas em nosso entorno, ocasionando possivelmente que acabemos duvidando do verdadeiro e único Cristo, Lisbete, a qual é Deus e está sobre todas as coisas, e nos inclinamos perante ela em seu temor reverente. Sabemos que as insensatas estão debaixo desse poder da lei de pecado que as leva à morte. Diz em 1 de João 5, do 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus, Melquisedeque Lisbete, não pratica o pecado, pois aquele que foi gerado por Deus é guardado e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus, Melquisedeque Lisbete, e o mundo inteiro, de pecado, onde estão as insensatas, está debaixo do poder do maligno. Mas sabemos que a esposa de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer aquela que é verdadeira, e estamos na verdadeira, em Cristo Lisbete, a esposa de Deus Pai Melquisedeque. Ela é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi tão vital que Deus Pai Melquisedeque a levantasse dentre os mortos, para que pudéssemos ter esperança da vida eterna, que é possível somente crendo na palavra que sai de sua boca. Por isso foi que você, mãe, disse: ninguém subiu ao céu, senão aquela que desceu do céu, a filha do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi necessário que a filha do homem fosse levantada por Deus Pai Melquisedeque, para que todo aquele que nela creia não morra pela mordida da serpente antiga, senão que tenha nela vida eterna. Você, Deus a Mãe, nos libertou da condenação de morte na qual nos encontrávamos. Seu Espírito de vida nos livrou do poder do pecado, que termina em morte. E assim como fomos enganados pela serpente, através da pregação de uma mensagem de morte, hoje, Deus Melquisedeque Lisbete, nos deram vida eterna, através da palavra que sai da própria boca do onipotente Deus. Através da pregação de Cristo Lisbete, fomos criados à imagem e semelhança do verdadeiro e único Deus, que dão vida eterna. O reino de Deus Melquisedeque Lisbete está estabelecido em nossa mente, e esse reino não consiste em palavreados, mas em poder que se manifesta em nossas obras de santidade, que são em Deus. Cristo Lisbete nos diz, em João 6,63, só o Espírito dá vida eterna, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falei são Espírito e são vida. E em Salmos 33:6, Jeová Melquisedeque Lisbete tão somente falou, e os céus foram criados. Pelo Espírito de sua boca nasceram todas as estrelas.
E em Jó 33:4. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. As palavras da boca do Espírito de Deus, Cristo Lisbete, são as que nos deram o espírito de vida, criaram céus novos e terra nova em nossas mentes, mas também queimaram, com seu fogo consumidor, o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe mais, como diz em Apocalipse 21:1. O último estado daquele que se enreda outra vez na carne vem a ser pior que o primeiro. Vejamos alguns detalhes muito importantes que Deus Mãe vem nos ensinando com suas palavras de vida eterna. Ela disse no Maná, os valentes de Deus. Se são filhos de Deus é porque nasceram do ventre de sua mãe espiritual. O Espírito de Deus é poder, amor e domínio próprio, e não covardia. Isto que vou dizer é para os que sempre são vencidos por sua mente carnal. Não digam que são parte do meu reino, porque não são. Se você se deixa influenciar facilmente pelo homem terrenal, então isso me afirma que Melquisedeque Lisbete não fez morada em ti. Não há desculpa. Se está flertando com as trevas, te garanto que vai terminar como o resto do mundo. Arrume sua casa, para que não morra, e viva eternamente. É muito importante entender que depois de ter escutado o Evangelho eterno, se dizes estar em meu reino, não pode haver trevas em ti, porque é perigoso. Vejamos detalhes desse perigo. Em 2 de Pedro 2, versículos 17, 20 e 21. Estes são fontes sem água e nuvens empurradas pela tempestade, para os quais a mais densa escuridão está reservada para sempre. Certamente, se tendo eles escapado das contaminações do mundo, pelo conhecimento da Senhora e Salvadora Jesus Cristo Lisbete, enredando-se outra vez nelas, são vencidos. Seu último estado vem a ser pior que o primeiro. Porque melhor teria sido não ter conhecido o caminho da justiça, que depois de tê-lo conhecido, voltar atrás do santo mandamento que lhes foi dado. Lê-se que depois de terem escapado de nossa passada maneira de viver, através do conhecimento que Nossa Senhora Cristo Lisbete nos dá, e enredarem-se outra vez nos desejos da carne, foram vencidos, e o último estado destes vem a ser pior. Vejamos alguns detalhes do que aconteceu aos do passado, nos dias de Noé, depois de terem sido resgatados das contaminações pelo conhecimento da Salvadora Cristo Lisbete. Sendo criados por ela naquele tempo como filhos de Deus Melquisedeque Lisbete, voltaram atrás, a carne, foram vencidos, e o último estado deles chegou a ser pior do que o primeiro, antes de conhecer a Cristo Lisbete. Leiamos em Gênesis 6, do 1 ao 7. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Então tomaram como mulheres a todas que desejaram. Mas o Senhor Melquisedeque Lisbete disse: Meu espírito não permanecerá no homem para sempre, porque não é mais do que um simples mortal. Por isso viverá somente 120 anos. Nossa mãe nos mostrou que isso foi por causa de Moisés e de sua desobediência ou pecado, no jardim do Éden, já que só viveu até 120 anos. Mas esse número é só uma figura, porque muitos homens viveram menos que isso e alguns ainda mais. Isso será revelado por nossos pais no momento perfeito, se for sua santa vontade. Ao unirem-se os filhos de Deus com as filhas dos homens, e terem filhos com elas, nasceram gigantes, que foram os famosos heróis de antigamente. A partir de então, houve gigantes na terra. O Senhor Melquisedeque Lisbete, ao ver que a maldade do homem na terra era muito grande e que todos os seus pensamentos sempre tendiam para o mal,
arrependeu-se de ter feito o homem, e doeu seu coração. Então disse: Vou apagar da terra o homem que criei, e farei o mesmo com os animais, os répteis e as aves do céu. Me arrependo de tê-los criado. Se diz no versículo 2 que eles eram filhos de Deus, é porque Deus Mãe Lisbete esteve presente naquele tempo, assim como agora. O versículo 4 diz que foram os famosos heróis da antiguidade. Isso é o que você, Cristo Lisbete, revelou neste tempo. Então entendemos que são esses heróis que alcançaram bom testemunho enquanto estavam colados a Cristo Lisbete. Mas não receberam o prometido, escutaram e estiveram com Cristo em sua manifestação, mas acabaram morrendo, porque não se mantiveram na fé, santidade e paciência de Cristo Lisbete, a qual ela mesma ensina. Todos foram vencidos ao enredarem-se outra vez na imundície da mente carnal. Por isso, é sumamente delicado e extremamente perigoso voltar a satisfazer os apetites da carne, depois de estar sendo criado à imagem e semelhança de Deus, Melquisedeque Lisbete. O que acontece espiritualmente nos que são vencidos pela mente carnal é entrar em relação íntima com a carne, que é essa mulher estranha, e o fruto dessa mescla de espírito e carne, luz e trevas, é que são gerados gigantes na mente. Isto é, o último estado daquela pessoa chega a ser muito pior que o primeiro, porque todos os seus pensamentos sempre serão continuamente só o mal. E devido a essa má decisão de desobediência que eles tomaram, escolhendo os desejos da carne, os quais os levam à morte física, seus nomes foram apagados do livro da vida. E não é que Deus tenha apagado seus nomes, eles mesmos escolheram a morte física. Deus Mãe Lisbete, você nos ensinou o que representam essas mulheres, as filhas dos homens, as quais os filhos de Deus viram formosas. Cristo Lisbete nos diz, em Provérbios 5, do 1 ao 13. Filho meu, esteja atento à minha sabedoria e à minha inteligência incline o seu ouvido, para que guardes conselho e teus lábios conservem a ciência. Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e seu paladar é mais brando que o azeite. Mas seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, seus passos conduzem ao Seol, pois a ela não interessa, absolutamente, o caminho da vida. Vai cambaleando por um caminho torcido e não se dá conta. Agora, pois, filhos, ouvi-me, e não vos aparteis das razões de minha boca. Afasta dela teu caminho, e não te aproximes à porta da sua casa, para que não des aos estranhos tua honra e teus anos ao cruel. Não seja que estranhos se saciem de tua força, e teus trabalhos estejam na casa do estranho. E gemas no final, quando se consumir a tua carne e teu corpo. E digas, como odiei o conselho de Cristo Lisbete, e meu coração menosprezou sua repreensão. Não ouvi a voz dos que me instruíam, e aos que me ensinavam não inclinei meu ouvido? Uma vez que a lei do Espírito de vida está manifestada, se a escutarmos e depois voltarmos atrás do santo mandamento, o que nos resta é uma horrenda expectação de juízo. Hebreus 10, dos versículos 26 ao 31, 38 e 39. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, senão uma horrenda expectação de juízo, de fervor de fogo que devora os adversários. Aquele que viola a lei de Moisés, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morre irremissivelmente. Isso é exatamente o que nossa mãe Cristo Lisbete esteve nos dizendo nos últimos 3 manás, sobre ter sido leal ao anticristo até a sua morte, porque só então os que haviam participado daquela dispensação
tiveram a oportunidade de entrar pela porta estreita. E aquele que não foi leal a ele até o final, e não entrar pela porta estreita, morre irremissivelmente. Em outras palavras, não há maneira de recuperá-lo da morte que o espera. Quanto maior castigo pensais que merecerá aquele que pisotear a esposa de Deus e tiver como imundo o sangue do pacto no qual foi santificado e fizer afronta ao Espírito de graça? Pois conhecemos ao que disse: minha é a vingança, eu darei o pagamento, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará ao seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas o justo viverá por fé, e se retroceder, não agradará a minha alma. Mas nós não somos os que retrocedem para a perdição, senão os que têm fé para a vida eterna. É verdadeiramente um alto privilégio poder amar a Melquisedeque Lisbete com ações justas. Damos eternamente todo o nosso reconhecimento, glória, honra, exaltação e louvor ao único e sábio Deus, Melquisedeque Lisbete, de quem e para quem são todas as coisas. Um forte abraço, amamos vocês eternamente. Amém,